A verdade é que eu nunca pretendia começar a ler. Na verdade, os meus primeiros livros foram se acumulando aí com muito tempo e dificuldade. E eu só fui pegar algum pra ler depois de anos, quando eu lembrei que eles existiam. Na época eu não conseguia nem ler umas 3 páginas de um livro de Sherlock Holmes, mas eu decidi em certo momento que eu não queria ter uns livros aqui e nunca ler nenhum deles. Sinceramente, eu não sei por que eu decidi isso, já que na época eu achava que eu não gostava de ler, né? Simples assim. E mesmo assim, mesmo sem ter vontade de ler, achando que eu não gostava de ler, em algum momento eu simplesmente peguei algum livro e fui dando uma chance, tentando. E assim eu fui lendo bem devagar algum dos livros do Sherlock Holmes que eu simplesmente peguei aleatoriamente. E foi lendo mais ou menos uns 5, 10 minutos por dia que eu comecei. E não era porque eu tinha uma mentalidade de começar devagar, sabe, não ir mais do que eu aguentava, é simplesmente porque eu não aguentava mesmo. Eu cansava muito de ler em, tipo, no máximo 10 minutos. Então dava pra ver que minhas habilidades de leitura e minha capacidade estavam bem precárias. Mas eu também acabei tendo um pouco de sorte, porque acabou que os livros que eu tinha em mãos iam acabar sendo livros que eu realmente ia gostar bastante no fim do dia. Primeiro foi Sherlock Holmes, que é uma leitura bem fácil de absorver, leve, né? E muito bem escrita também. Então foi um começo bem pé no chão, mesmo eu sem ter planejado nada. Depois veio o terror, esse terror que é um pouco diferente dos filmes, né? Que eu não sou muito fã de passagem. É um negócio um pouco mais focado no suspense, eu acho, né? Acabou virando um dos meus gêneros preferidos, totalmente sem querer também. Bom, e foi com o box de Sherlock Holmes, 2 livros de terror e um livro de World of Warcraft desse tamanho que eu comecei minha jornada nos livros aí. Mas esse do WoW eu demorei um pouco pra ler, um pouco porque ele é gigante e também um pouco porque eu não sabia se ia ser uma história mesmo ou se ia ser coisa sobre o jogo e tudo mais. O mais interessante é a história dele, de como eu consegui ele. Então, antes da gente se aprofundar mais em cada um dos livros, vamos voltar um pouco no tempo e ver aonde eu consegui cada um deles. O primeiro na ordem cronológica, esse box de Sherlock Holmes aqui, que vem 6 livrinhos com ele, e nele a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, lá na época que a Shopee tava surgindo. Na época que a Shopee não era nada confiável, era só um sitezinho cheio de coisas baratinhas, e era isso aí. E foi assim que eu encontrei um box de Sherlock Holmes por, sei lá, no máximo que 16, 17 reais, com frete grátis e tudo mais. E daí eu me fiz as seguintes perguntas. Eu leio? Não. Eu pretendo ler? Não. Eu gosto de Sherlock Holmes? Nunca vi nem nada sobre, mas tá barato, então eu vou comprar. Então foi testando a Shopee naquela época que eu consegui esse box de Sherlock Holmes aqui, por um preço bem bom inclusive, mas sem nenhuma pretensão de ler mesmo. Eu só queria ter porque Sherlock Holmes era famoso e tava barato e aconteceu. Depois que esse box chegou, eu fui tentando ler um pouquinho, e assim, eu consegui ler umas 11, 12 páginas em um intervalo de uns 3 anos, talvez um pouquinho mais. O segundo, que na verdade eram 2, mas eu não faço ideia do paradeiro do outro, então agora é só um. É o livro que chama Avantesmas, esse livro daqui. Esse livro eu peguei num daqueles programas da escola, de biblioteca em casa, que tinham vários pares de 2 livros amarrados um no outro, em cima, numa mesa, numa pilha de livros lá. Que na época eu olhava pra todos aqueles livros coloridos, chamativos, com capas bonitas e tudo mais, e eu pensava que eu não ia ler nenhum deles. Mas é aí que no meio de todas aquelas capas coloridas, bonitas, chamativas, cheias de cultura e tudo mais, que eu vejo atrás de um outro livro, isso daqui. Esse livro preto, sem vida, sem almas, sem nada, e ali se destacando porque ele era o mais nada de todos. Só com uma caveira na capa e é isso. E foi esse mesmo que eu peguei. Sinceramente, eu nem sei como que esse livro chegou ali, ele realmente tava se destacando, porque tava todo no colorido, bonito. Esse aqui, simplesmente, ali, escuro, sombrio, escondido, e eu peguei. Nem que fosse pra deixar num canto de enfeite, mas esse aí que foi o que mais me chamou a atenção. E de novo, eu não sei como que um livro tão deslocado desse chegou ali no meio, mas sinceramente, esse programa da escola até que funcionou, porque esse livro aqui, ele é bem bom. Ele só tem conto bom, eu gostei bastante dele. Então, meio que ponto pra escola, né, eu acho. Bom, os próximos 2 eles vieram de um shopping. Primeiramente tem esse daqui, que chama Histórias Curtas de Horror, que foi minha irmã que me deu. A gente tinha ido no shopping e ela resolveu comprar esse livro pra mim. E de novo, eu leio? Não. Ela sabia e mesmo assim decidiu me dar um livro. Eu não sei porquê, mas estava bem barato na minha memória. Mas sinceramente é bem bom esse livro também. Tem várias histórias aqui de vários autores também, muito legal. Então mais uma vez aí o acaso acabou acertando. E hoje em dia eu ainda vejo que dependendo do shopping, dependendo do livro, dá pra achar uns livros bem baratos em shopping assim. Esse aqui, por exemplo, ele é bem grossinho, ó, e o bichinho não foi muito caro, não. Ele não foi, tipo, foi uns 22 reais, acho, no máximo. Não foi nada muito mais que isso. Bom, o próximo e o último dessa lista é esse pequenininho livro de World of Warcraft. E foi uma situação no mínimo curiosa. Até hoje eu não tenho certeza do que
que aconteceu. Eu só lembro que eu tava numa loja. Que loja? Eu não faço ideia. Eu e a minha família, a gente não tem muito costume de sair entrando em loja assim, sem saber de nada, mas naquele dia a gente tava numa loja completamente aleatória. Eu não faço ideia de qual loja que era, do que tava acontecendo lá. Só sei que eu tava lá. Eu tava meio sem nada pra fazer, então eu tava numa área que tinha várias camisetas embaladinhas num saco transparente. E eu tava pegando e virando a camiseta, tinha um brindezinho amarelinho de plástico, furreca ali, nada a ver. Eu só tava olhando pra passar o tempo mesmo. Mas é então que eu vejo que em uma das camisetas o brinde é um pouco diferente, um pouquinho maior. Simplesmente esse livro aqui tava colado na camiseta atrás e tipo, era o único. Todos vocês eram o mesmo brinde, um negocinho amarelinho desse tamanho de plástico, não sei nem o que era, sinceramente. E esse aqui um livrão gigantesco. E era o mesmo preço também, não mudou nada, era a mesma coisa. E assim, depois que eu vi esse livro, eu ainda fui olhando em todas pra ver se tinha alguma coisa, e não tinha, era só esse tinha esse livro, era o mesmo preço. Era só ele, não tinha nada mais. E a camiseta era uma camiseta de Game of Thrones, eu acho. Inclusive, essa daqui. E de novo, eu lia livros? Não. Eu sequer jogava WoW? Também não. Mas não tinha como simplesmente ir embora depois dessa situação. Foi um negócio muito estranho. Mas enfim, eu peguei essa camiseta, levei até o caixa, fiquei olhando pra moça, vendo se tinha alguma reação, e eu saí com uma camiseta e um livro. Simples assim. Uma camiseta que eu não tenho certeza onde é, porque eu nunca assisti a série. Um livro de um jogo que eu nunca joguei. Foi uma situação ali que eu até hoje, lembrando disso, eu não entendo direito. É confuso pra mim até hoje. É uma situação, uma sequência de eventos ali que até hoje me causa uma certa confusão. Mas foi isso que aconteceu. Chegando em casa, inclusive, eu fui pesquisar o preço da camiseta. Eu vi que eu comprando esses dois lá, é mais barato que eu se eu comprar só essa camiseta e muito mais barato que eu se eu comprar só o livro. Esse é o capitalismo. Você pode ter reparado que todos esses livros aqui foram adquiridos do jeito mais econômico possível. E sim, é até hoje assim. 98% dos livros que eu tenho aqui foi em promoção, coisas assim. Porque livro, mesmo estando barato, ainda é caro. Bom, mas essas foram as histórias de como eu consegui cada um desses livros. Então vamos ir um pouco mais para os livros em si. Bom, vamos começar então pelo box do Sherlock Holmes. Quando eu comecei a ler, eu não sabia basicamente nada, então eu simplesmente peguei um livro aleatório e comecei a ler. Mas foi uma ótima escolha pra começar, porque os livros de Sherlock Holmes são bem leves, nos dois sentidos, inclusive. Então se eu cansava, tipo, lendo 10 minutos por dia, eu ia cansar 2 vezes mais rápido com qualquer outro livro. Mas apesar deles serem bem pequenininhos, é bem fininho cada livro, e também as palavras são grandes e tudo mais, mesmo eles sendo pequenos, parece que você passou por bastante coisa quando você tá lendo. Então mesmo lendo um pouco, é um negócio aí, uma evolução. Eu tava sentindo que eu tava lendo mesmo. Era só 10 minutos, mas era bons 10 minutos, assim. Inclusive era até menos no começo, né? 10 minutos era bastante até. Foi um começo bem pé no chão mesmo, sem ter planejado nada no fim das contas. Agora sobre Avantes, mas esse livro que eu peguei só pela capa e nunca pretendia ler, mas que acabou fazendo eu comprar vários livros do mesmo tema. Foi aqui que eu conheci o H.P. Lovecraft, o Edgar Allan Poe e até onde eu conheci o lado dos contos de terror do Arthur Conan Doyle, que pra quem não sabe é o autor de Sherlock Holmes, que eram os livros que eu tinha acabado de ler. E eu até comprei um box depois de um tempo, esse verdinho aqui, ó, que é focado nesses três. Então dá pra ver que realmente esse livro eu gostei do que aconteceu nele. Mas também não tem só eles nesse livro. Na verdade, são 13 histórias aqui de 13 autores diferentes. Então, é cada um de uma pessoa, né? E, sinceramente, não teve nenhuma história que eu não gostei. Na verdade, eu gostei bastante de várias. Então, foi realmente um gênero que me pegou bastante assim e foi completamente sem querer. E sobre o meu começo na leitura, eu posso dizer que foi basicamente nesse livro que eu comecei a cativar mais nessa arte. Foi aqui que eu comecei a tentar ler mais, porque eu queria ler mais. Eu queria terminar um conto por vez, ou metade hoje, metade amanhã e tudo mais. Foi aí que minha capacidade de leitura foi se aprimorando mais. Seguindo nesse mesmo tema, tem o Histórias Curtas de Horror. É basicamente a mesma coisa, tem vários contos bons aqui, de vários autores, outros autores que não tinham no outro, tem aqui. Tem alguns dos mesmos também, mas tem várias histórias muito boas. Tem autores tipo Bram Stoker, que é o autor de Drácula, um livro que por sinal eu não li ainda, porque eu tô querendo comprar um que parece um tomo, só que ele é meio caro. Enfim, tem autores muito bons, histórias muito boas aqui também, apesar do livro ser gigante, cheio de história, eu gostei da maioria. Mas por último tem o livro de World of Warcraft, Crônica, volume 1. Sim, tem vários volumes, eu não sei se tem em português já, mas eu tenho só um. Esse livro é bem mais específico que os outros. Apesar da história ter me surpreendido bastante, ela é bem mais legal do que eu esperava, ela meio que não é pra todo mundo, isso dá pra ver claramente. Inclusive, segurar esse livro já é um desafio à parte, né? A história é realmente pura fantasia. Eu não sei direito explicar
por que eu sinto isso, mas eu sinto como se eu estivesse lendo um livro dentro de um jogo. Tipo, os livros que você pega em The Witcher ou Baldur's Gate 3, por exemplo. Parece que é fantasia dentro de fantasia. É um bagulho muito fantasioso mesmo. Acho que eu tô deixando só mais confuso, né? Na minha cabeça faz sentido. Enfim, pra completar, acho que eu vou dizer umas palavras de sabedoria de alguém nada sábio. Vou dizer algumas coisas que eu aprendi e fiz pra conseguir ler todo dia e tudo mais. Eu nunca me forcei a isso. Eu nunca me importei tanto de acabar não lendo um dia ou no outro e tudo mais. Mas eu passei muito tempo lendo todo dia porque eu queria ler. Eu queria continuar aquele livro que eu tava lendo, terminar ele, ir pro próximo e tudo mais. E é aí que vem a primeira dica. Escolha livros que te chamem a atenção, nem que seja pela capa. Sim, esse conselho pode parecer um pouquinho ruim, e talvez ele seja mesmo. Mas, sinceramente, antes de eu começar a ler terror, eu não fazia ideia que eu ia gostar de terror. Muito menos que ia virar, tipo, o meu gênero preferido de livros. Escolher livro pela capa pode funcionar principalmente para pessoas que são mais visuais, que nem eu. Quando eu tô caçando música nova, eu vou mais pela capa do que pelo nome da música, ou às vezes até pelo artista. Então eu já sou meio assim com tudo. Eu já sou mais visual mesmo. E pela capa, às vezes, eu acho umas relíquias interessantes que eu não acharia, assim, se eu fosse pelo tema do livro, tá ligado? É claro, não dá pra basear tudo só na capa lá e sair comprando porque a capa é bonita também, que daí não vai dar muito certo também. Às vezes você não tá muito inclinado a ler nada porque nenhuma sinopse tá te chamando a atenção, ou o nome do livro, ou o gênero dele não tá te pegando muito. Às vezes só uma capa bonita já é um pretexto pra você começar a ler. Mas independente se for por capa, sinopse, autor, gênero, qualquer coisa, escolha livros que você tá com vontade de ler, independente do motivo. Não vai ler um livro só porque pessoas dizem que ele é bom, ou dizem que ele vai mudar a sua vida, ou não sei o que. É claro que você pode ler esse tipo de livro, ou qualquer outro, né? Mas principalmente se ele chamar a sua atenção, porque você lê um livro sem estar muito inclinado a ler ele, é meio caminho andado pra você parar no meio já. Vai ter vezes que algum livro vai te surpreender, você começando a ler ele com zero interesse e vendo que na verdade ele é muito bom, mas isso é meio raro de acontecer. E principalmente quando você tá começando, é bom você focar mais nas coisas que vão te gerar mais satisfação, né? Então é melhor você ir em algo que tá te chamando mais atenção, tá te dando mais vontade de ler. Segunda coisa, não leia mais do que você quer ou aguenta. Às vezes você já tá meio cansado, já tá sentindo que tá bom por hoje, mas tá, sei lá, no final do capítulo, ou você quer ler mais um pouquinho. Só que às vezes esse mais um pouquinho vai tirar suas forças pra amanhã. Então usa aquele bom e velho marca-página que até amanhã você ainda lembra o que aconteceu, você pode continuar de boa. Porque é melhor você ler hoje e amanhã do que você ler um pouquinho mais do que você aguenta hoje e amanhã você tá com preguiça, ou não tá mais com vontade e tudo mais. Mesmo que você tenha lido, sei lá, 20, 10, 5 minutos, amanhã você lê mais um pouquinho. Tá de boa. E sobre o tempo de leitura, eu uso um aplicativo chamado Clockify. E basicamente nele eu marco praticamente o tempo de quase tudo que eu faço. Assim, não muito regrado, muito certinho, eu uso ele só pra ter uma ideia do quanto tempo eu passo fazendo as coisas. E foi meio que nele que eu fui vendo a minha evolução da leitura, do tempo de leitura que eu tava conseguindo aguentar. Mas é claro também que não é pra você ficar olhando pro tempo toda hora, vendo o tempo passar, querendo que ele passe, em vez de ficar lendo mesmo, porque daí meio que é pior, né? Se tiver assim, ou o problema é o livro, ou tem alguma coisa te impedindo de focar, e daí não tá sendo muito bom, né? Só vai acabar te esgotando mais, fazendo você perder a vontade de ler. Hoje em dia eu normalmente leio umas 30 páginas ou uma hora mais ou menos, o que pra mim é meio que a mesma coisa. É até meio estranho, porque não importa o livro que eu leia, pode ser de bolso, pode ser um livro grande, pode ser um livro mais denso, não importa. Quando eu ficar cansado de ler, eu vou olhar pro relógio, vai ter dado uma hora e eu vou ter lido mais ou menos 30 páginas. É meio que certo isso. E sim, eu passo mais ou menos uns 2 minutos por página lendo. Pode parecer meio devagar, mas é o ritmo que eu mais gostei aí. Eu gosto de dar voz aos personagens, assim. Eu gosto bastante de dublagem também. Então, tipo, às vezes eu ligo a voz de um dublador a um personagem, eu praticamente leio o livro inteiro com aquele personagem com aquela voz, tá ligado? Eu também leio as falas meio que do jeito que eu imagino que os personagens estejam falando. Eu leio do jeito que eu gosto, é o jeito mais divertido pra mim, né? Eu não leio do jeito mais eficiente, com certeza, mas é o jeito que eu mais gosto. Pra terceira coisa, é uma coisa que eu fiz mais inconsciente ainda, mas que, olhando a retrospectiva, provavelmente é algo bem importante pra você ter na sua rotina aí de ler todo dia, que é basicamente você achar um canto agradável da sua casa e usar ele como seu cantinho de leitura. Falando até parece simples, mas nem sempre é. Pra mim foi o sofá da minha sala mesmo, que eu posso sentar no canto, acender uma luz que fica atrás de mim e passo o tempo ali. Foi basicamente ali que eu fiquei lendo durante uns 3 anos, desde que eu comecei a ler mesmo, né? Como eu passo já um tempo legal aqui no meu quarto, no PC e tudo mais, quando eu ia ler, eu não queria continuar aqui, então eu descia e ficava lá lendo na sala mesmo. Era um lugarzinho confortável, de boa, foi um bom lugar. Eu fiquei bastante tempo lendo lá. E uma coisa que aconteceu meio que durante o tempo que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, matutando quando eu ia fazer ele, eu meio que mudei o lugar que eu leio. Eu fui gradualmente lendo, tipo, metade do tempo na minha sala mesmo e outra metade antes de dormir. Eu comecei a fazer isso pra dar, tipo, aquele tempo antes de dormir, que você sai do PC e do celular, enfim, pra dormir melhor. E acabou que eu gostei desse jeito, ficou confortável pra mim e eu meio que tô lendo sempre assim agora. Eu até parei
parei de ler lá na sala, eu tô lendo o tempo inteiro só aqui antes de dormir mesmo. Então meu lugarzinho, meu horário confortável, eles foram se adaptando com o tempo também, né? Bom, um bônus / quarta dica, ou talvez, sei lá, só um aviso mesmo. Eu comecei lendo Sherlock Holmes, como eu disse, e foi uma escolha boa, porque é um negócio leve, um negócio fácil de digerir e tudo mais. E eu também disse que eu leio mais ou menos 1 hora por dia, né, por vez. Mas, por exemplo, quando eu fui ler Senhor dos Anéis, né, que tá aqui o box, eu li bem mais do que isso. Fiquei tão imerso na história que teve um dia que eu li, tipo, 2 horas e meia somando tudo. E meio que todo dia, até eu terminar os 3 livros, eu li bem mais do que eu tava acostumado. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo gostado tanto de Senhor dos Anéis, não seria, tipo, livros que eu escolheria pra ler primeiro, assim. Porque eles são muito mais desses do que Sherlock Holmes, por exemplo. Eu só comecei a ler eles depois que eu já aguentava ler 1 hora por dia por bastante tempo já. Então, resumindo, se você quer ler um livro, mas ele parece meio complexo, meio difícil, às vezes é melhor guardar ele pra depois. Deixa nos favoritos ali, deixa ali de canto e vai pegando a manha primeiro. Vai se acostumando a ler, a passar um tempo lendo antes de entrar num livro que exija muito dessas duas coisas, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado em algo, ou no mínimo te entretido um pouquinho. Se algum desses livros que eu falei aqui te interessou, eu vou tentar achar os links dele e deixar aí na descrição. Como eu disse, né, eu achei cada um deles em um lugar diferente. Do Sherlock Holmes eu até achei na Shopee, mas faz muito tempo. Então eu vou tentar achar e vou deixar na descrição pra quem quiser. É isso aí, e até mais. Falou!